no meio dela, né? Não tenho nenhuma sílaba na língua portuguesa que não tenha pelo menos uma vogal. Isso é o assunto que a gente viu. E aí, outro assunto é transitividade verbal. E quando a gente fala sobre transitividade verbal, não tem como não falar sobre objeto direto e indireto. Lembram que em algumas situações a gente coloca lá o verbo, que é a transitividade do verbo. Essa função que eu estou falando de transitividade verbal, ela sempre vai de encontro, só se o verbo não precisar de nenhum... Peraí. A Brenda. Só se o verbo não precisar de complemento. Mas se eu tiver complemento, o que vem depois do verbo, eu tenho o objeto. Ou direto ou indireto. O que é que vai determinar se esse objeto é direto ou indireto? Só voltando um pouquinho em relação a isso, eu quero que os meus amores me digam se em relação à transitividade verbal está tudo ok, ou se eu preciso fazer uma retomada iniciando de transitividade até chegar ao objeto direto. Nessa primeira aula a gente pode falar só sobre isso e depois a gente vai só para questões. O que vocês me dizem? A senhora pode fazer como é a retomada? Sim, uma retomadazinha em relação à transitividade. Querem isso? Quando a gente iniciar a segunda aula, eu vou também iniciar logo com a atividade do Enemzinho, tá? Para fazer a correção. Vocês receberam um caderno, né? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer... Tudo bem, Sofia? Sofia fica paradinha, que parece que a tela dela assim tá parada. Eu não consigo ver o movimento dela. Ó, transitividade verbal. Deixa eu ver aqui se todo mundo está aqui. Está. Que coisa linda. Samuel, Brenda, Sofia, Alana, Isabelle, todos aqui. Vamos lá. Transitividade verbal. E eu quero que vocês me digam o que é que vocês lembram de transitividade verbal. Quando o verbo precisa de complemento. Isso. Mas aí pensa o seguinte, ó. Eu tenho verbos que são intransitivos, certo, Isabelle? Quando é que o verbo é intransitivo? Quando não precisa de complemento. Quando ele não precisa de complemento. A transitividade, eu quero que vocês entendam que a transitividade é o trânsito, é a passagem. É a complementação. Aí eu percebo que eu tenho os verbos que são transitivos e os verbos que são intransitivos. Os verbos que não precisam de complemento porque eles se bastam, porque eles são completos na sua significação. Terminando na ação verbal, eles são intransitivos. Os demais que pedem o complemento, que são complementados, eles serão verbos transitivos. Em algumas gramáticas, em algumas situações, a gente vai ver, vai ouvir falar sobre objeto direto pleonástico ou preposicionado. Eu vou explicar para vocês, mas não tem questões falando sobre isso, porque, se eu não me engano, em relação ao objeto direto pleonástico, só tem uma gramática que menciona essa atividade, mas ela dificilmente é cobrada. Então, eu não vou encher a cabeça de vocês com isso, mas em um outro momento eu posso falar sobre isso. Então, vamos aqui. A transitividade verbal, né? Pede para que vocês olhem essas orações. João chegou, ela tinha um carro, todos assistiram ao julgamento. Na primeira, podemos perceber que os verbos possuem relações distintas com outros termos da oração. E quando eu falar de outros termos, é justamente esses complementos que vêm logo depois do verbo, tá? Quando a gente for trabalhar objeto direto, objeto indireto, ele está relacionado com essa transitividade do verbo. Aí é que ele diz, ó, na primeira oração, qual é a primeira oração? João chegou. Perceba que a ação verbal
encerra-se no próprio verbo. Ou seja, não há necessidade de um complemento do sentido verbal. Porque se eu digo, João chegou, vocês têm entendimento de qual foi a ação realizada, certo? João chegou. Ou João saiu. Também é uma ação realizada e complementada, aliás, finalizada, sem necessidade de complemento. Já na segunda, qual é a segunda oração? Ela tinha um carro. Quando eu digo ela tinha um carro, eu vou em busca do verbo. Lembrando que toda análise de oração, eu primeiro vou em busca do quê? Qual é a primeira informação mais importante quando eu faço análise de uma oração? Em busca do verbo? Exatamente. O verbo. Então, onde é que está o verbo nessa segunda oração aqui? Tinha. Tinha. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, e faço o cortezinho aqui. Aí eu digo, ela tinha. Qual é a pergunta que eu faço? Tinha o quê? Qual é a pergunta que eu faço? Ela tinha o quê? Ela tinha o quê? Ela tinha o quê? Qual é a resposta? Um carro. Um carro. Esse carro, né? Esse um carro é complemento do verbo ter. Ele é um complemento. Então, aqui, ó, ele é o objeto, certo? O nome, a função que eu tenho aqui, e essa função que a gente está falando é função sintática. A função sintática desse termo, um carro, é objeto do verbo ter. Aí, o que é que vai me dizer se ele é um objeto direto ou indireto? Olhem para essa frase. É aqui nessa oração que a gente precisa fazer a análise. Ela tinha um carro. Esse verbo, que já sei que ele é transitivo, porque ele tem um complemento. Ele é transitivo, direto ou indireto? E é aqui que eu percebo que vocês têm um pouquinho mais de dúvida. Prestem atenção. Nessa oração que a gente está fazendo análise, eu já sei que o verbo ter, que é o tinha aqui, né, conjugado, o verbo ter tem um complemento. O complemento, objeto, né? O complemento do verbo ter tem um objeto. Objeto, um carro. Aí eu pergunto a vocês, nessa oração, o verbo ter é transitivo, direto ou indireto? Não ouvi, Alan. Aliás, ouvi, mas não. Por que indireto? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um carro, certo? Carro é o objeto, né? Esse aqui é um O, tá, gente? Pode não estar aparecendo, mas esse aqui é um O de objeto. Esse um aqui, que classe gramatical é esse um aqui? É um numeral? É o que, Isabelle? Preposição? Um é preposição. Um artigo. Artigo. Ó, carro é substantivo, não é? Nesse caso aqui, ó, ela tinha um carro. Esse um carro não é numeral, é um... Esse um, na verdade, não é numeral, é um artigo indefinido. Atenção, deixa eu abrir aqui o rostinho de vocês. Todos juntos aqui. Brenda, a câmera. A Alana tá com a dela ligada, de Samuel não dá certo, né? Se bem que ele ligou hoje. Atenção. Mais uma vez. Quando a gente for falar, se o verbo for determinar se o verbo é transitivo, direto ou indireto, eu preciso observar a presença de preposições. Eu posso ter antes desse objeto, e esse objeto é um complemento do verbo, eu posso ter antes dele outras classes gramaticais,
como um numeral, como um pronome. Mas, atenção, mas se essa outra palavrinha que está vindo antes do meu objeto não for uma preposição, esse verbo será transitivo direto. Ele só será indireto quando, lá no objeto, nesse complemento, eu tiver a presença de uma preposição. Em via de regra, observem o que eu vou falar agora. Vamos continuar a aula, vamos falar sobre isso novamente. E eu vou repetir isso outras vezes, mas eu quero a atenção de vocês. Transitividade verbal. Eu tenho a passagem do verbo para o seu complemento. Embora eu tenha verbos que não necessitem de forma alguma de complemento, porque a ação verbal, por si só, não pede um complemento. Sendo assim, se não pedir complemento, se a ação verbal se completar por si só, no caso de João chegou, João saiu, eu tenho um verbo intransitivo, porque ele não pede complemento para que eu entenda a ação verbal. Certo? Tudo bem até aqui? Claro? Aí eu vou falar de transitividade, quando eu preciso de um complemento. E esse complemento vai ser chamado de objeto. Objeto do verbo que eu vou analisar. No caso da oração, ela tinha um carro. O verbo ter, dentro desse contexto, dessa oração, pede um complemento. Ele está sendo visto aí no exemplo. Pede um complemento. Qual é o complemento? O que é que tem aí como complemento? Um carro. Um carro, esse umzinho é artigo. Esse umzinho é artigo. Então, se eu já sei que o verbo ter pede complemento, ele é transitivo ou ele é intransitivo? Transitivo. Ele é transitivo, porque ele pede este complemento, este bendito complemento. E esse complemento, que é um carro, carro é o objeto. É o objeto que vai complementar a transitividade do verbo. Aí, como vocês já sabem que é transitivo, eu pergunto a vocês: é transitivo direto ou indireto dentro desta oração? Eu vou abrir, vocês aguardam só um instantinho, que eu vou abrir aqui uma aulinha de preposição que eu tenho pronta, tá? Para que vocês identifiquem quais são as preposições. Só que vocês precisam levar em consideração a seguinte informação, e eu já devo ter falado isso para vocês. As classes gramaticais são pré-determinadas, mas não são definitivas. Elas não são, eu não vou dizer assim, sempre eu vou ter essa palavra aqui como um artigo, ou sempre eu vou ter essa palavra aqui como um substantivo. Não. Dependendo do contexto, elas podem mudar. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, espero encontrar rapidinho, para mostrar para vocês as preposições, para que vocês não confundam, tá? Só um minuto. Oitavo ano. Só um minutinho. Deixa eu ver se é essa daqui. Não é essa.
o coração. Pronto, tá aqui. Estão vendo aqui? Estão vendo que até no quadro de vocês tem falando o que é preposição? Beleza. Preposição faz parte da classe de palavras invariáveis. Por que elas são invariáveis? Porque elas não mudam, independente do contexto entre plural, é flexionar, tá? Essa variação, quando ele fala de palavras invariáveis, ele está dizendo o seguinte: elas não vão mudar se eu estiver me referindo ao masculino ou feminino, ou se eu estiver falando do singular ou do plural. Se eu disser assim, ó, casa de mamãe, por exemplo, casa de mamãe ou casa da mamãe. E se eu disser casa de papai, independente de ser masculino ou feminino, não vai mudar, tá? Não vai variar. Se a referência for uma moça ou um rapaz, também não vai mudar. Se eu estiver falando do singular ou do plural, também não vai mudar. Do jeito que eles estão escritos, como os exemplos que eu vou mostrar, em qualquer contexto que ele esteja inserido, ele não vai variar, ele não vai mudar. Aí ele diz o seguinte: faz parte da classe de palavras invariáveis da língua portuguesa. Sua principal função é estabelecer entre as palavras e orações relações de sentido e de dependência. E aqui a gente está falando de dependência. Portanto, uma relação de subordinação. Apesar de não desempenharem função sintática, as preposições são importantes para a construção do texto. Aí eu vou passar aqui porque vocês não precisam dessa informação. Aqui eu tenho, ó, as preposições podem indicar diversas circunstâncias. Olhem essas preposições que eu tenho aqui, ó. Em, que indica lugar. Da, que indica origem. De, que indica causa. Olhem para as preposições em, da e de. O que pode variar, o que pode mudar é a circunstância de uso. Porque bem aqui, ó, a causa. Ela morreu, ele morreu por cair de um andaime. Esse de está indicando a causa da morte. Mas aqui eu tenho, ó, passei de bicicleta ontem. Esse de pode variar no uso, nas circunstâncias que ele vai ser usado. Mas ele não variou porque mudou, nesse caso aqui, ó, de um andaime e de bicicleta. Bicicleta é masculino ou é feminino? Feminino. Feminino. Andaime é masculino ou é feminino? Masculino. Masculino. Independente do contexto, o de mudou a escrita dele? Não. Não mudou. Por isso que ele é invariável, porque ele não muda. Ele não flexiona. O que pode mudar é a função em que eu vou usá-lo. Aí a gente tem aqui esse exemplozinho, né? O de, o em, o da, sobre também é uma preposição, o dó também é uma preposição. Esse dó aqui, como é que ele é formado? É a preposição de, esse aqui é a preposição de, mais o artigo o, que aí fica dó. Vamos lá para mostrar para vocês, para que vocês visualizem quais são as preposições. Espera aí. Olha aqui, ó. Bem aqui, bonitinho, ó. Esse quadro que eu tenho aqui. Estão vendo? Anotem. Coloquem assim, ó. Preposições. Essas aqui são as preposições. As outras que eu vou usar, que venham antes do objeto, não serão preposições. Se não forem preposições dentro desse quadrinho aqui, vocês vão saber que o verbo vai ser transitivo direto. Mesmo que antes do objeto tenha uma outra palavra.
Se essa outra palavra não for uma preposição, ela vai ser direta. Anotem esses aqui. Samuel, Brenda, estão anotando rapidinho? Certo. Me avise quando vocês concluírem. Terminaram? Só um minutinho, gente. Aqui temos essas aqui. Nesse caso aqui, ó, esse azinho aqui pode desempenhar outra função sem ser de preposição. Pode ser também, por exemplo, um pronome, mas dependendo do contexto, vocês vão entender sobre o que a gente está falando. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Em relação a esses dois aqui, ó, sob e sobre, qual é a diferença de um para o outro? Quando é que eu uso sob? Quando é que eu uso o sobre? Sobre é quando vai falar de alguma coisa e sob é quando tá em cima de alguma coisa ou tá em alguma coisa, não sei. Vamos lá. Sobre. O livro está sobre a mesa. Pode ser também sobre assunto, mas aí para ficar mais marcado para vocês sobre algo, né? Como você disse, falar sobre o assunto, falar sobre música, falar sobre comida relacionada a assunto. Mas quando eu digo assim, ó, o livro está sobre a mesa, ele está em cima da mesa. O sobre está em cima, certo? Sobre a mesa ou sobre minha mão. Ó, o CD está sobre a minha mão.
Se eu falo de sob, eu estou falando de baixo. Abaixo de, debaixo de. Sobre, em cima. Sob, embaixo. O sapato está sob a cama. Debaixo da cama. Certo? Sobre, em cima, acima. E o sob, embaixo. Tá bom? Não esqueçam disso. E esse traz aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Esse traz aqui, ó. Parte de trás, traseira, com S. Se fosse com Z, seria parte de trás? Seria o quê? Lateral. Seria o verbo trazer, tá bom? Então, vamos lá. Aqui são as preposições. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Algumas aplicações, ó. Os jogadores jogaram a partida contra o time da casa. Jogar, ó, só olhando para cá. Os jogadores jogaram. Qual é a pergunta que faz? Eu vou fazer bem aqui o corte dela. Aqui. Jogaram. Qual é a pergunta? Jogaram o quê? Jogaram o quê? Os jogadores jogaram o quê? Aqui, a gente vai lembrar lá da bitransitividade, ó. Os jogadores jogaram. Jogaram o quê? A partida. Esse azinho aqui, ó, é o quê? Preposição? Aqui não vai ser preposição, ó, porque essa palavrinha aqui, ó, é um substantivo. E a palavra que vem antes é um artigo. Então, ó, os jogadores jogaram a partida. Agora aqui, ó, que classe gramatical é essa que vocês acabaram de anotar? Preposição. Preposição. Então, eu tenho esse verbo. Ele é transitivo ou ele é intransitivo? Jogaram. Transitivo. Transitivo, porque ele está pedindo complemento. Ele está vindo com um complemento acompanhado. Só que eu tenho duas transitividades para ele. Primeiro, eu tenho a partida, que é objeto. O time da casa também é objeto. Qual é a diferença de um para o outro? Jogaram, eu já sei que é um verbo transitivo. Direto ou indireto? Direto primeiro, porque eu tenho partida, que é objeto direto, porque aqui eu não tenho a presença de uma preposição, aqui é um artigo. Mas logo em seguida, eu tenho a preposição contra. Então, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Partida é objeto direto. E time da casa é objeto indireto, porque eu tenho aqui, ó, a presença de uma preposição. Então, esse verbo jogaram, nessa oração, ele é bitransitivo, porque ele tem as duas transitividades. Tudo bem? Sim. Certo, Isabelle? Certo, Alana? Certo, Brenda? Samuel? Samuel caiu. Sofia, minha flor? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o réu compareceu. Amores, se eu dissesse só isso, o réu compareceu. Não olhem para a frase, olhem para mim nesse momento. Se eu dissesse assim, ó, o réu compareceu, vocês entenderiam? Não. Se eu dissesse só isso, independente da frase? Aí vocês olham para cá. Qual é a pergunta que vocês fazem?
O réu compareceu. Eu tenho aqui, ó, uma preposição, outra preposição. Comparecer é transitivo ou intransitivo? Transitivo. Transitivo. Perfeito. Transitivo porque ele já pede um complemento. Aí eu digo assim, ó, o réu compareceu perante o juiz. Aqui, ó, não é uma preposição? Sim. Pronto. Se é uma preposição, juiz é objeto, certo? Objeto do verbo comparecer. Aí eu pergunto, ele é transitivo, direto ou indireto? Aqui já tem verbo transitivo porque pede complemento. Aí eu pergunto, é um verbo transitivo, direto ou indireto? Indireto. Indireto, porque eu tenho a presença de uma preposição. Beleza. Como eu já sei que juiz é meu objeto, aí eu pergunto, ele é um objeto direto ou indireto? O verbo vai influenciar, só para que vocês se lembrem disso. Indireto. Indireto, porque antes desse complemento eu tenho aqui, ó, perante, que é uma preposição. Olha que coisa mais linda. Entenderam, meus amores? Guardem as informações dentro de um contexto. Quais são as preposições? Se antes desse objeto eu tiver uma preposição, esse objeto vai ser indireto. Se eu não tiver preposição, qualquer outra palavra que vier antes desse objeto, ele vai ser transitivo direto. Só será indireto se, somente se, houver uma preposição acompanhando esse objeto. Certo? Quando perguntar o que é objeto direto ou indireto, o verbo também ajuda a responder. Porque se ele for transitivo direto, o objeto será objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto também será indireto. Certo? Claro agora? Alumiou assim, acrescentou informações? Beleza. Eu pergunto a todos vocês, gente. Sofia, tudo bem? Brenda? Cada vez que numa aula como essa o Samuel cai, meu coração fica desse tamanho, tamanho de uma ervilha. Eu fico super preocupada, porque assim, são explicações que vocês realmente precisam. E quando ele cai, eu não sei se depois ele vai assistir essa aula gravada na plataforma. Então, gente, eu fico assim, ó, eu me preocupo com cada um de vocês, em saber se estão entendendo, se não estão, porque eu sei que tem algumas coisinhas que tem uma barreirinha, mas a gente precisa tirar essas barreiras, e a minha função é justamente essa. Quando ele cai, eu não sei se ele tem a mesma oportunidade, mas vamos dar continuidade. Pronto, falei sobre preposição, a função dela de ligar esses termos, e a gente volta agora para o nosso, tudo bem? Deixa eu apagar aqui que o negócio tá feio, viu? Borracha, borracha. Pronto. Tem aqui mais um. Vou fechar esse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Em outro momento a gente vai estudar sobre essas preposições especificamente. Aí vocês já vão estar sabendo do que a gente está falando. Ah, ó, tem as locuções. Ah, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Estão vendo aqui? Anotem essas aqui rapidinho. Nossa aula tem 2 minutinhos. Vocês têm 2 minutos para anotar. Aqui, ó. Eu tenho as preposições que aqui vocês anotaram e aqui são as locuções prepositivas. Assim como a gente tem as locuções verbais, as locuções adjetivas, nós também temos as locuções prepositivas, que são essas aqui, ó. Por trás, todas as vezes, atenção aqui para mim antes de vocês anotarem. Todas as vezes
que a gente tiver uma locução prepositiva, o final dela sempre é marcado por uma preposição, ó, uma preposição mesmo. Olhem aqui, ó. Por trás de, olha a preposiçãozinha aqui, ó. Por trás de, por cima de, por causa de, perto de, junto a, abaixo acerca de, acima de, ao lado de acordo com. Esse último aqui é de acordo com. A gente vai precisar delas? É porque, assim, em algumas situações, vocês podem ficar na dúvida se essa colocação que tem antes é mesmo a preposição ou não. Então, tem uma locução prepositiva terminando com a preposição. Na prova, especificamente, não tem nenhuma questão falando sobre isso, mas como vocês precisam saber o que é preposição e o que não é, e especificamente o que é preposição, coloquem rapidinho. Aí, quando a gente volta com a atividade do Enemzinho e correção de atividades, tá? Tomara que quando a gente volte, o Samuel volte. Tá acabando, tá? Se não terminaram de copiar, quando a gente iniciar a aula, deixo nessa tela e vocês complementam, tá bom? Até daqui a pouquinho, meus amores. Se tiverem algumas dúvidas, anotem e me perguntem, tá? Cheirinho. Até daqui a pouco.